galera, beleza? Professor Wagner Graciano na área. E aí, tudo bem? Como é que foi você nessa provinha aí? Tá muito bacana, conversando com o pessoal lá fora. Galera tensa aí, né? Na matemática, o português veio bem atípico aí, como vocês viram aí com os professores anteriores, o Teco e o Félix. A questão de literatura, né? E vamos ver agora como é que tá a parte de história. Como é que você foi? Você que tá aí ao vivo, você que tá conectado aí no Falcon, né? Fala pra gente aí, comenta aí como é que você foi. Vem daqui, vem daqui. Obrigado, valeu. Como é que você foi aí em história, né? Fala comigo. Comenta aí, como é que foi? Gostei da provinha, gostei. Tava melzinho, né? Provinha veio tranquila. Tá? Salvo um detalhezinho ou outro ali. Yudi, grande, vai colocar na tela? Já colocou? Maravilha. Eu uso essa mesa linda para quê? Para fazer algum comentário. Ah, é? Show. Essa imagem fica aqui na tela ou não? Não? Então só para comentar mesmo, né? Tá show então. Então vou fazer o seguinte, eu vou comentar, eu vou olhar para a questão e a gente vai cair para dentro, beleza? Olha só, primeira questãozinha sobre Era Vargas. Linda questão, muito boa questão. Uma questão que você precisava ter em mente a ordem cronológica, né? A ordem que as coisas aconteceram, né? E essa questão que está aí na sua tela de Vargas, especificamente dessa prova aí, pediu o seguinte, ó, a Era Vargas foi um período de 15 anos em que o país teve apenas um governante, Getúlio Vargas. A alternativa correta que apresenta uma sequência cronológica de acontecimentos da Era Vargas foi, aí tu tem que marcar aí, ó, qual dessas questões aí? O gabarito, galera, letra A. As únicas questões ali que você podia ficar embolado é A e B, né? Tanto que a galera que fez alguém que fez essa prova aí, ficou ali entre a B e a E, né? Bom, A é a Revolução Constitucionalista de 1932. Depois a extinção da Aliança Liberal, a Intentona Comunista, a instalação do Estado Novo, criação do Conselho Nacional do Café e a participação do Brasil. Olha só, o ponto-chave dessa questão aí foi a criação do Conselho Nacional do Café. E aí que eu quero pegar com você. O gabarito dessa questão é letra A, né? Letra A. A criação do Conselho Nacional do Café, que foi em 1931, né? Para quem sabe aí, logicamente, né? A Era Vargas começa em 1930, através do golpe de 30, né? Vargas, amparado por diversos setores, né? Que já não estavam mais concordando com aquele domínio oligárquico que existia no Brasil, diversos setores vão apoiar Getúlio Vargas, que vai se colocar como interlocutor de todos esses setores e vai assumir o comando do Brasil a partir de 1930. E assim que Getúlio Vargas assume o Brasil em 1930, já no ano seguinte, Vargas vai dar uma atenção dentro da economia, um produto que era a base de tudo aquilo que ele precisava fazer. Por exemplo, Vargas tinha em mente impulsionar a indústria no Brasil. E ele sabia que isso só seria possível se o nosso principal produto de exportação estivesse bem. E que produto é esse? O café. E aí Vargas vai, em 1931, criar o Conselho Nacional do Café, né? Para quê? Para socorrer o café. Inclusive, essa era uma promessa que Vargas fez a um dos setores que o apoiaram. Apoiaram Vargas na sua chegada ao poder em 1930, que foi o Partido Democrático, o PD. O PD. Se você teve aula comigo, você deve lembrar disso. Quando eu falo sobre o último governo das oligarquias, que é o governo de Washington Luiz, nós tivemos ali um racha, né? Um racha no PRP, no Partido Republicano Paulista. E que racha foi esse? O Washington Luiz decidiu não adotar uma política de valorização de café. E isso racha o partido dele, que era o PRP, que era um partido montado, né, fundado e tinha sua grande força, as oligarquias cafeeiras, as grandes elites produtoras e exportadoras de café. Isso racha no governo de Washington Luiz, dando origem a um novo partido,
também formado por homens muito ricos e poderosos das oligarquias cafeeiras, que é o PD, o Partido Democrático. Quando Vargas se lança na candidatura pela Aliança Liberal em 1930, ele ali já vai ter o apoio do PD, porque o Washington Luiz, do PRP, vai estar apoiando Júlio Prestes. Então, quando Vargas dá o golpe de 30, ele está aliançado, ele está amarrado ao PD, a um grupo poderoso, forte, de produtores de café de São Paulo, revoltados porque o governo de Washington Luiz não havia adotado uma política de socorro do café. Então, quando Vargas assume em 1930, ele está amarrado a esses caras do PD, grandes elites cafeeiras do Brasil, elites paulistas cafeeiras, produtores de café. E aí, o que Vargas faz? Vargas assume em 1930 e em 1931 ele já avança na direção de salvar o café do Brasil, de proteger essa importante riqueza, que seria a base para os investimentos do Estado, né, na indústria, que era o café. Então, em 1931, Vargas cria o Conselho Nacional do Café para implementar políticas de salvação do café, de valorização do café, né? Que é aquelas políticas que a gente já conhece, vistas na República Velha. O Estado assume a regulação do preço do café, o Estado compra a produção de café, o Estado assume a venda do café sempre com valor lá em cima, valorizado. E quando o café começa a cair o seu valor, o que o Estado faz? Ora, Vargas, através do Conselho Nacional do Café, vai implementar a queima do café, o descarte desse café, para que esse café suma no mercado e o valor volte a subir. Essa política foi adotada em 1931. Logo, de todas essas políticas adotadas na letra A, o Conselho Nacional do Café foi o primeiro. Aí olha só o que ele ilustra ele na opção A, na segunda parte, a Revolução Constitucionalista. Foi quando isso? 1932. Né? Em 1932, nós vamos ter um grande movimento de revolta lá em São Paulo. É a Revolução Constitucionalista de 1932, o movimento MMDC, que mais uma vez vai ter o PD aí, só que agora contra Vargas. Diz a história que na Revolução Constitucionalista de 1932, o PD vai voltar a se aliar com o PRP e os dois juntos vão impulsionar em São Paulo um movimento contra Vargas, que inclusive caiu na prova da ESA do ano passado, a Revolução Constitucionalista de 1932. A terceira parte ali que apresentaram foi a extinção da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que tinha dentro de sua estrutura a maior força, o Partido Comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes. E diz a história que em 1935, Luiz Carlos Prestes publica a defesa, né, um manifesto comunista que irrita Getúlio Vargas, deixa Getúlio Vargas profundamente revoltado e determina Vargas o fechamento da ANL, considerando a ANL um perigo comunista para o Brasil. E aí, fruto do fechamento da ANL, a próxima opção, olha lá, a Intentona Comunista, também em 1935. Em 1935, a ANL é fechada, devido a ser considerado um perigo comunista, e no mesmo ano, em 1935, Luiz Carlos Prestes, presidente de honra da ANL, explode a Intentona Comunista, um movimento que tinha por objetivo derrubar Getúlio Vargas e introduzir no Brasil a chamada, a dita ditadura do proletariado no Brasil. E ali, depois da Intentona Comunista, a instauração do Estado Novo, 1937. Após apresentar o Plano Cohen, um perigo comunista para o Brasil, Vargas se mantém no poder, né? Declara estado de sítio, suspende as eleições presidenciais e se mantém no governo do Brasil, né? De forma ditatorial. É o Estado Novo de Getúlio Vargas em 37. E depois, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, navios brasileiros são torpedeados por submarinos alemães e o Brasil declara guerra à Alemanha, declara guerra ao Eixo em 1942. Então a ordem cronológica é criação do Conselho Nacional do Café, 1931. A Revolução Constitucionalista, 1932. A extinção da ANL, 1935.
A intentona comunista também em 35. E a instalação do Estado Novo, 37. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, declaração, 1942, o Brasil declara e em 1944 envia a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para o campo de guerra. Ou seja, gabarito letra A. Belezinha? Espero que você tenha matado essa questãozinha. Show do milhão? Belezinha? E aí? Se você tiver alguma dúvida, comenta aí, bota nos comentários e depois, posteriormente, a gente vai atender você. Mas vamos partir para a próxima enquanto isso? Questão de número 30, Guerra dos Mascates. Ó, questão fácil, tranquilinha. Peraí, mestrão, Guerra dos Mascates é um dos movimentos considerado um movimento nativista no Brasil. E foi uma guerra entre Olinda e Recife. Em Olinda, grandes proprietários de terra, senhores de engenho decadentes, que por estarem quebrados, faziam constantes pedidos de empréstimo aos comerciantes portugueses, comerciantes que habitavam em Recife, beleza? Então, o que foi a Guerra dos Mascates? Um confronto entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Questão tranquila, questão fácil, gabarito letra C. C de Charlie. Ocorreu, a Guerra dos Mascates ocorreu devido à hostilidade entre comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Eles não se entendiam, o clima entre eles era hostis. Mas por que essa hostilidade, mestre? Porque Recife pediu à coroa portuguesa que elevasse a eles, Recife, a categoria de vila. E vila era Olinda. A categoria de vila era uma categoria especial. Quem tinha a vila tinha a Câmara, e quem tem a Câmara administra as outras regiões ao redor. Ou seja, Recife era submetida à autoridade de Olinda. Agora, Recife, como está bem financeiramente, os comerciantes vão bem, são prósperos, pedem à coroa portuguesa que elevem a eles, Recife, a categoria de vila igual a Olinda. Coloquem Recife no mesmo patamar de Olinda. Só que esse pedido, inclusive a aceitação desse pedido pela coroa portuguesa, deixa os senhores de engenho de Olinda revoltadíssimos. E aí, o que diz a história? Que os senhores de engenho de Olinda, revoltados porque Recife havia recebido autorização para se tornar uma vila e se tornar independente deles, determinam a invasão e o combate aos mascates. Pera aí, e quem são os mascates? Os comerciantes de Recife. Inclusive, tem até pegadinha aí nessa questão ali, né? Olha só, na letra B de Brasil, olha ali, ó, B de Bravo. Mascates era o nome dado aos holandeses. Não, holandeses não. Mascate era o nome dado aos comerciantes de Recife. Valeu, galera? Então, gabarito dessa questão, letra C de Charlie. Espero que você tenha pego essa questão. Guerra dos Mascates, confronto entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda. Show do milhão? Comenta aqui embaixo se você teve alguma dificuldade, se você teve dificuldade de desenvolver essa questão, se pintou alguma dúvida, que depois vou pegar a sua dúvida e eu vou responder para você, tá bom? Vamos para a próxima? Qual é a próxima questão aí, Yudi? Ó, questãozinha tranquila. Falava sobre a expansão territorial do Brasil colonial. Ora, o que a história diz pra gente? A história diz que a colonização portuguesa no Brasil se deu a partir do litoral. As vilas e cidades que vão surgindo pelo Brasil vão surgindo pelo litoral brasileiro. No início da colonização, havia dentro dessa regra de se instalar vilas e cidades pelo litoral, somente uma exceção, que era São Paulo, né? São Paulo era, no início da colonização, uma exceção à regra. A regra era colocar cidades, né, no litoral, vilas no litoral. A exceção foi São Paulo, que foi fundada um pouco mais por interior, lá no Planalto de Piratininga, né? Um pouco mais por interior ali de São Vicente. Agora, em regra, era tudo no litoral, né? As vilas e cidades que vão surgindo pelo período colonial. E aí existem alguns fatores
que vão contribuindo para que esses colonizadores saiam do litoral e avancem para o interior, né? Avançando para o interior da colônia, né, do Brasil, e até mesmo ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, ocupando áreas que não pertenciam a Portugal, mas sim à Espanha. E que fatores foram esses? Bom, vamos lá. Primeiro, o primeiro fator que a gente pode relembrar aí, o desuso do Tratado de Tordesilhas durante a União Ibérica. Segundo, a prática da pecuária. Terceiro, as missões jesuítas. Quarto, a busca por drogas do sertão. Quinto, as expedições militares, ou também conhecido como expansão oficial. Homens armados que eram enviados para determinadas regiões para garantir a posse dessas áreas para a coroa portuguesa. E tínhamos também as entradas, expedições organizadas pelo Estado para ocupar o interior e descobrir riquezas. E assim também como as bandeiras, expedições, só que não do Estado, mas particulares, que adentravam o interior da colônia para aprisionar índios para vender como escravos, para capturar negros que fugiam dos seus senhores, para combater movimentos de revolta negra ou indígena, como quilombos e confederações indígenas, expedições também que partiam para o interior para fazer comércio, navegando pelos rios, né? Desenvolvendo atividades comerciais, né? As chamadas monções. Então, enfim, diversos fatores vão contribuindo para o avanço da colonização para o interior da colônia Brasil. E aí ele quer saber o seguinte, olha só o que diz o comando da questão. Sobre o processo de expansão territorial do Brasil, podemos enumerar como causas que levaram os colonizadores a avançar em direção ao interior, exceto, cara, eu trabalho muito isso, essa questão do exceto, do não é correto, do é incorreto. Por quê? O aluno que está ali na pilha da prova, né, naquela correria de prova, ele acaba lendo ou interpretando a questão errada e esquece do exceto. Então eu trabalho muito essa questão. Você que é meu aluno, você sabe, você vive caindo nessas pegadas aí que eu coloco de exceto, incorreto, justamente para isso, ó. É para isso aí, ó. Para que você chegue na sua prova e encontre exatamente o estilo de questão que eu apresento para vocês, pô, né? De tantas questões, exceto, incorreto, incorreto, olha aí, ó, como cai, beleza? Então ele quer a errada. Qual das opções abaixo e não tem a ver com a expansão para o interior? E qual é o gabarito dessa questão aí? Gabarito letra C, C de Charlie, olha aí, ó. A busca por novas áreas para o plantio de cana-de-açúcar, já que o solo das regiões litorâneas tinha se mostrado muito improdutivo, a terra roxa das regiões de São Vicente, o massapê da região de Pernambuco. Ora, um dos fatores que geraram o grande sucesso da cana-de-açúcar no Brasil, e mais especificamente em Pernambuco, foi o solo massapê, né? A cana-de-açúcar prospera, né, naquela região, né? O solo recebe bem esse produto, né? E o açúcar vira uma grande referência de produção no Nordeste brasileiro, tanto que depois os holandeses vieram invadir para tomar essa produção, de tanto que deu certo. Ou seja, a questão letra C está errada, né? A cana-de-açúcar, e eu sempre falo para você, se você é meu aluno, se você está aí, você deve lembrar, cana-de-açúcar, atividade do litoral. Cana-de-açúcar, atividade do litoral. Gabarito letra C, belezinha? Espero que também você tenha pego essa questão aí, porque ó, muito fácil, muito tranquilo. E volto a falar, se você tem dúvida, se você não conseguiu entender essa questão e quer tirar alguma dúvida, comenta aí que depois eu faço questão de te ajudar a você entender melhor isso aí. Show de bola? Belezinha? Vamos à próxima questão? Vamos ver se tu pegou essa aí. E Revolução Pernambucana. Olha que legal. Questãozinha de Revolução Pernambucana, período joanino, tá? Período joanino. Revolução Pernambucana já caiu na ESA, né? Revolução Pernambucana já caiu na ESA algumas vezes, mas esse estilo aí, esse estilo de questão, caiu uma muito parecida uma vez, e recentemente, não faz muito tempo não, na prova da SpaceX.
Eu estou recordando isso aqui agora. Eu olhei para a questão ali no monitor e eu lembrei. Caiu na prova da SpaceX. Você que já vem fazendo provas anteriores da SpaceX, fatalmente você pegou uma questãozinha dessa aí. A prova da PrEP perguntou, né, quais foram as causas ou quais foram os fatores geradores da Revolução Pernambucana, movimento de revolta interna ocorrido no período joanino aqui no Brasil, né? E aí, vamos lá. O comando da questão diz o seguinte, ó, sobre a Revolução Pernambucana, marque as alternativas que possuem apenas causas da eclosão da Revolução Pernambucana. O que fez eclodir esse movimento? O que fez explodir esse movimento no Brasil? Nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções. Vamos ver quais foram os fatores? Bom, já vou adiantar para você aqui. Fator número 1. Fator número 1. Fator número 1 foi a grande seca que ocorreu em 1816. Ó, a Revolução Pernambucana, ela explode em 1817. Tem a data ali? Não tem, mas já vou falar para você. A Revolução Pernambucana, ela explode em 1817. No ano anterior, em 1816, o Pernambuco passou por uma grande seca. E o que seca traz? Traz coisa boa? Traz vida? Prosperidade? Não. Seca traz desgraça, seca traz morte. Pernambuco tinha esse histórico, né, de seca. Né? Ao longo da história do Brasil, nós vamos ver Pernambuco sendo assolado em diversos momentos por causa da seca. Né? No período colonial, por exemplo, nós tivemos ali o declínio da pecuária nordestina devido à seca. Né? E aí agora, em 1817, a seca assola Pernambuco em 1816, trazendo grande desgraça, miséria, morte, fome àquela região. Então o povo sofrido por uma seca de 1816, agora em 1817 também vão estar sofrendo. Mas sofrendo por quê? Fator número 2. Além da seca de 1816, Pernambuco enfrentava um grande problema, um problema econômico. Por quê? Quais eram os dois principais produtos de Pernambuco? Açúcar e algodão. Acabei de falar aqui anteriormente, Pernambuco é uma região muito próspera de solo, né? O solo massapê para atividades comerciais. Mas diz a história que os dois grandes produtos produzidos em Pernambuco, que eram o açúcar e o algodão, estavam em crise. Mas em crise por quê, Wagner? Fala para mim. Porque esses dois produtos estavam com o seu valor de mercado, né, externo, o mercado externo, esses produtos haviam caído o preço deles. Graças ao quê? A concorrência, né? A concorrência do algodão norte-americano, do algodão produzido nos Estados Unidos e a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. Ou seja, os Estados Unidos com seu algodão e o açúcar das Antilhas geram uma grande concorrência ao açúcar e ao algodão de Pernambuco, fazendo com que esse valor no mercado caia. Ou seja, diante de grande dificuldade já devido a uma seca, agora os principais produtos estão em queda, o valor está em queda no mercado. Crise. Para somar a esses dois problemas, um outro grande problema. Dom João está no Brasil. O que você estudou sobre o período joanino? Em 1808, Dom João veio para o Brasil trazendo consigo, né, aproximadamente ali de 12 a 13 mil pessoas, membros da corte, vieram com ele, parasitas, sanguessugas, que vieram para cá e vão ter que ser mantidos por Dom João aqui no Brasil, né? Dom João vai ter que manter o luxo dessa galera toda aqui no Brasil, inclusive o seu e de sua família. Então, para manter o seu luxo e o luxo dessa corte aqui no Brasil, o que Dom João faz? Dom João inventa imposto para tudo. Dom João pesa a carga tributária sobre o Brasil. Andou, paga imposto. Respirou, paga imposto. Correu, paga imposto. Existe, paga imposto. Né? Eu sei que hoje isso para você é difícil. A gente vive num Brasil, um país maravilhoso, não tem imposto quase nenhum. Mas antigamente era assim, tá? Na história do Brasil. Beleza? E só que aí o que acontece? Dom João vem pro Brasil e, ó, chapa de imposto na galera. E aí o que acontece? Lá em Pernambuco, a galera que já vinha de um histórico de seca, de fome e de miséria, e com os seus principais produtos em queda, o açúcar e o algodão, agora vão ter que enfrentar um Dom João que pesa a mão sobre eles, querendo de Pernambuco duros impostos, pesados impostos para manter o seu luxo
e o luxo de sua corte. E aí o que diz a história? Que revoltados com Dom João, que queria manter o seu luxo e o luxo de sua corte, explode a Revolução Pernambucana. Então vamos ao gabarito. Número 1, apoio incondicional dos pernambucanos ao governo do príncipe. Apoio a Dom João? Eles queriam passar o cerol em Dom João, cortar a cabeça dele. Situação número 2, a fome no Nordeste provocada pela seca de 1816. Ó, número 2, correta. Guarda aí, hein? 2, correta. 3, a concorrência do algodão produzido pelos norte-americanos, Estados Unidos, e do açúcar produzido nas Antilhas, que baixava os preços desses produtos no mercado internacional. Está correta também a número 3. As ideias monarquistas inspiradas... Não, Revolução Francesa? Tá maluco, prendeu o rei, cortou a cabeça dele e proclamou a República. República, Revolução Francesa, República. Tá errada a número 4. Número 5, o crescente aumento de impostos após a chegada da corte portuguesa no Brasil. Ou seja, a 2, a 3 e a 5 estão corretas. Gabarito B de Brasil, B de bravo, B de você é bom, você vai vencer. E aí, você pegou essa questão? Teve dificuldade com ela? Então comenta aí e eu faço questão de ajudar você posteriormente aí tirando a sua dúvida. Show do milhão? E agora, galera, para vocês a nossa última questão. Não, né? Tem uma penúltima questão. Penúltima questão, ó. Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, nasce o período regencial brasileiro. Questão sobre período regencial, questão 33, está na sua tela. Vou resumir a questão. Ele apresenta um texto falando sobre o período regencial, cita até o ato adicional de 1834, que foi a primeira reforma ocorrida na Constituição Brasileira de 1824, né? Ou seja, ele diz que no período regencial, após essa mudança pelo ato adicional, né, a regência transformou-se de trina para una, sob o comando de quem? De Feijó. Diogo Antônio Feijó, o regente Feijó, se torna regente uno do Brasil. E diz a questão que quando a regência de Feijó assume, explode um monte de movimentos de revoltas. São as revoltas do período regencial, né? E aí ele quer saber o seguinte, quais das opções abaixo apresentam somente revoltas que ocorreram durante o período regencial? Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Balaiada Maranhão e no Sua Farroupilha. Vou mandar um papo reto para você não esquecer. E, mais uma vez, só não esqueça da Revolta dos Malês. Musiquinha bisurada, se você é aluno, você matou mole essa questão. Mole, 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 olha ali, ó. Farroupilha, tá dentro. Malês, tá dentro. Cabanagem, tá dentro. 3 movimentos de revolta, gabarito, letra A. A de aprovados e classificados. É isso aí, pô. Quais são as revoltas do período regencial? A cabanagem, que ocorreu no Pará. A farroupilha, que ocorreu lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Sul. Malês, que ocorreu na Bahia. A sabinada, que também ocorreu na Bahia, e a balaiada, que ocorreu no Maranhão. Ou seja, essas são as revoltas do período regencial e a letra A apresentam 3 movimentos de revolta, gabarito letra A. Mas, mestre, por que não pode ser a B? Porque a revolta liberal foi em 1842, no segundo reinado. A Confederação do Equador foi no primeiro reinado. E a sabinada está correta, é a única da letra B que está correta, belezinha? Na letra C, que não é o gabarito também, balaiada está certo, cabanagem está certo e a Revolução Liberal foi em 1842, logo no segundo reinado. Letra D, sabinada está certo, balaiada está certo, conjuração baiana foi lá atrás no período colonial brasileiro, 1798. Letra E, cabanagem está certo, Guerra dos Farrapos está certo, mas Inconfidência Mineira, período colonial, 1789. Gabarito, letra A de aprovados e classificados. Show do milhão! Se você ficou com dúvida nessa questão, comenta também aí a 33, beleza? Que depois eu vou tentar te ajudar a você entender essa questãozinha. Show de bola? Até aqui tudo beleza, galera? Legalzinha? E agora nós vamos
para uma questão polêmica. Quando eu peguei essa questão para ver, eu falei, ih, tem polêmica. Tem polêmica no ar, tem polêmica e cabe uma anulação, beleza? Ora, a questão 34 fala sobre o governo de FHC. Quem foi FHC? Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Itamar Franco assume o governo brasileiro após o impeachment de Collor em 1992. Após diversas tentativas de impulsionar a economia nacional e diversos ministros ali sendo indicados e não dando certo, ele traz para o seu ministério Fernando Henrique Cardoso, que em 1994 vai apresentar ao Brasil, com sua equipe econômica, o Plano Real. Governo Itamar Franco, ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real arrebenta com a inflação, joga um grande inimigo do Brasil chamado inflação no chão. Super sucesso. Traz uma nova moeda, uma moeda forte, o real, né? E eu até falei muito sobre isso com os meus alunos, eu estava torcendo para o Plano Real cair. São 30 anos do Plano Real, mas caiu o pai do real, Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda na época. Mas por que eu estou falando sobre Fernando Henrique Cardoso como ministro? Porque foi como ministro da Fazenda e gerando um grande sucesso do Plano Real que Fernando Henrique Cardoso se projeta naquele mesmo ano, de 1994, para a candidatura e, assustadoramente, algo inédito até hoje, ele ganha em primeiro turno. Fernando Henrique Cardoso, naquele ano, com o sucesso do Plano Real, se torna presidente do Brasil, eleito no primeiro turno. O Plano Real foi um sucesso. E o Plano Real, criado por ele e sua equipe econômica no governo de Itamar Franco, apresentava algumas características interessantes, que inclusive foi citada na questão, que é o processo de privatização. Fernando Henrique Cardoso, e através do Plano Real, quer implementar reformas profundas no Brasil, reformas de caráter neoliberal ou também chamadas de liberais reformistas. Nesse sentido, Fernando Henrique Cardoso defende a ideia de um Estado regulador e não mais um Estado interventor pregado por Getúlio Vargas. Aquele Estado que está com as mãos em tudo, administrando tudo, criando empresas para tudo. Então, esse modelo, segundo Fernando Henrique Cardoso, não cabe mais para o Brasil. Então, o que Fernando Henrique Cardoso faz? Fernando Henrique Cardoso, através do Plano Real, vai defender o processo de privatizações. E aí, quando ele se torna presidente do Brasil, ele impulsiona ainda mais essa ideia. Ele vai dar continuidade no Plano Real e destaque para o processo de privatizações aqui no Brasil. E aí ele vai privatizar várias áreas aqui no Brasil, né? Dentre elas, a área da mineração, a área da energia, a área da telecomunicação. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso vai implementar diversos tipos de diversas privatizações, pegando empresas públicas e vendendo, beleza? E a questão pergunta exatamente isso. O que a questão pergunta? Qual das empresas abaixo foi privatizada, ou seja, era do Estado e foi vendida no governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso. Show do milhão? E aí eu tenho visto muitas pessoas falando assim, não, mas o gabarito é Telebrás, né? O gabarito é a Telebrás. As empresas do grupo Telebrás foram privatizadas. Sim, inclusive, se você está aí nos vendo, me ouvindo, e se você é meu aluno, você sabe que eu falo sobre isso na aula sobre Fernando Henrique Cardoso e privatização. Eu cito até aquele exemplo dos orelhões antigamente, né? Ora, ter telefone em casa era algo que era muito difícil, era muito caro, e as pessoas tinham que ir para o orelhão, saco de ficha na mão, aquela fila quilométrica, né? E aí o cara que estava lá atrás já revoltado, porque o cara não saía do orelhão e falava assim, ô, tem gente querendo telefonar aqui também. Aí o cara que estava no telefone chegava, botava, só um minutinho, por favor, vem me tirar. Aí, filho, já era, pancadaria. Era uma confusão desgraçada. Por quê? Porque o serviço era muito ruim no Brasil, né? E essa, na verdade, era uma das propostas do processo de privatização e aqueles que defendiam a privatização. Ora, esse serviço pertence ao governo, o governo não tem dinheiro para investir e, por isso, o serviço é uma droga. Vamos vender e quem comprar
vai ter que ter a obrigação de melhorar os serviços, né? E eu falo sobre isso com vocês. Vocês que são meus alunos, vocês já ouviram falar sobre isso. Que na porta da minha casa, por exemplo, eu ganhei um orelhão. Porra, aquilo para mim foi uma conquista gigantesca. E tempos depois bateram na minha porta querendo saber se eu queria colocar um telefone dentro da minha casa, depois da privatização. Ou seja, os serviços começaram a andar. Na área da telecomunicações, após a privatização, as coisas melhoraram. Só que, o que acontece, galera? Existe uma questão, ou seja, só para a gente matar. Questão 34. Empresa privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Gabarito, Telebrás. Só que, o que acontece? Nós trabalhamos com bibliografia, sugerida pelo concurso da ESA. A ESA, quando apresenta o seu edital, ela coloca ali os livros que ela vai indicar para você estudar, se preparar para fazer esse concurso. E aí, eu quero mostrar para vocês duas imagens. As duas bibliografias sugeridas pela ESA, para você ver que essa questão aí, possivelmente, vai caber uma anulação. Por quê? Porque em uma das bibliografias, o autor, o Gilberto Cotrim, no livro História Global, Brasil e Geral, volume 3, História Global, Brasil e Geral, volume 3, ele diz que no processo de privatização de Fernando Henrique Cardoso, foram privatizadas as empresas do grupo da Telebrás e da Eletrobras Gabarito Letra B. Ou seja, segundo o livro de Gilberto Cotrim, História Global, Brasil e Geral, nós temos dois gabaritos nessa questão, a Telebrás e a Eletrobras. Quer ver? Yudi, solta na tela aí pra gente olhar. Consegue colocar? Essa aí é a privatização da Vale do Rio Doce, se não me falha a memória. Eu quero as duas. Pode ser essa aí primeiro. Primeiro, olha só, vamos nessa aí. Essa imagem é do livro do Cláudio Vicentino, uma das bibliografias do concurso da ESA, né? História do Brasil, Cláudio Vicentino. Olha o que Cláudio Vicentino diz ali, ó. Em maio de 1997, foi privatizada a Companhia Vale do Rio Doce, mineração. Show? Mega empresa do setor de mineração e siderurgia. Em julho de 98, foi a vez da Telebrás, gabarito, letra C. Telebrás, do ramo da telecomunicações. Em novembro do mesmo ano, foi vendido o Banespa, beleza? Tinha uma das opções ali que falava Banrisul, mas não foi Banrisul. Banespa foi privatizado. Show de bola? No governo de FHC. Banespa, São Paulo, tá? O Banespa, propriedade do governo de São Paulo, tá? Essas são apenas alguns exemplos. Ó, esses são apenas alguns exemplos. Opa, podem existir outros. Segura essa informação aí. Show de bola? Então aqui ele só cita a Vale do Rio Doce, a Telebrás e o Banespa, beleza? Como alguns exemplos de outros. Agora, vamos ver o que o Gilberto Cotrim diz? Bota aí, Yudi, vamos ver o que o Cotrim fala aí. Vem comigo, hein? Não vai embora, não. Para você ver se cabe ou se não cabe. Opa, olha aí, ó. Livro do Gilberto Cotrim, História Global, Brasil e Geral, volume 3. Olha, maravilhoso. Tá top, Yudi, assim. Deixa assim, olha só. Se liga. Adotando uma política econômica considerada neoliberal por uns ou liberal reformistas por outros, o governo FHC procurou reduzir o papel do Estado como produtor de bens e serviços diretos, com uma espécie de privatização, com uma série de privatizações de empresas públicas. Guarda isso, ó, tira a foto da tela aí, guarda isso aí, ó. Foram privatizadas, por exemplo, empresas de telecomunicações, Sistema Telebrás, gabarito, letra C, da sua prova. Geração e distribuição de energia elétrica, Eletrobras. Isso aconteceu? Aconteceu, galera. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada uma emenda que dava direito a empresas estrangeiras controlar a produção e a distribuição de energia elétrica. Quer ver um exemplo? Se você é aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma empresa chamada Light. Então, foi nesse contexto que surge aí a Light. Inclusive, a Light do Rio de Janeiro e a Light para São Paulo. Foi nesse contexto. Empresa privada.
Ou seja, nesse contexto de privatização, foi dado o direito de empresas privadas adquirir a produção e a distribuição de energia. Não sou eu que estou falando, é o Gilberto Cotrim, está escrito na tela. E nós vamos preparar um pedido de anulação para essa questão aí. Olha só, foram privatizadas, por exemplo, empresas de telecomunicações como a Telebrás e de geração de energia elétrica como a Eletrobras. E depois ele vai falar sobre a Companhia Vale do Rio Doce, papapá, pipi, papapá. Belezinha? Ou seja, segundo o livro do Gilberto Cotrim, nós temos 2 gabaritos na prova da ESA. Letra B. Yudi, volta a tela da prova para mim aí, por favor. Só para você ver. Letra B e letra C. Telebrás e a Eletrobras. Não, não é essa não. Conseguiu pegar não? Mas enfim, é isso. Se você conseguir, beleza. Se não conseguir, tá de boa, porque a gente já fecha por aqui mesmo, tá bom? Então, olha só, pensando nisso, galera, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Nós vamos elaborar um pedido de anulação dessa questão. Olha só, questão 34, olha ali, ó. Letra B, Eletrobras. Letra C, Telebrás. Segundo o livro do Gilberto Cotrim, bibliografia sugerida pelo concurso da ESA para você estudar. Nós temos 2 gabaritos nessa questão. E assim, a gente finda a correção das questões de História do Brasil por aqui. Show? Então, assim como as outras questões, se pintou alguma dúvida nessa aí, se ficou alguma dúvida, não tem problema. Comenta aí, quero ajuda, preciso de ajuda, e nós vamos entrar em contato com você e vamos tentar resolver todas as suas dúvidas em relação a essas questões. Show do milhão? Galera, espero que você tenha ido bem. Forte abraço para você. Tenha coragem, tenha força. Se não deu certo agora, não desista. Você vai vencer. Esse jogo é daqueles que, mesmo caindo, levantam-se e continuam caminhando. Show de bola? E se você foi bem, se pegou 6/6, manda mensagem aí que eu vou ficar felizaço de te dar esses parabéns também. Show de bola? Forte abraço, galera.